Agora, uma imagem que eu recebi agora, aí essa eu vou ter que criticar. Não sei vocês, se vocês pensam igual, não pensam, porque já tá até claro viralizando entre a torcida do Flamengo. É uma comparação. Mas antes da comparação, eu quero falar do Tite. Gente, eu vi há pouco tempo o Zé Ricardo, que tem muito menos história que o Tite no futebol, ser circulado ali, ser cercado de torcedores do Vasco, numa covardia, ameaçando o Zé Ricardo. Mas o Zé Ricardo foi. O Zé Ricardo saiu com o time dele. O Tite fugiu no aeroporto. Isso é ridículo. Ele é um dos principais questionados. Ele é um dos principais vaiados. Sai o grupo inteiro e ele vai por trás no aeroporto. É a mesma coisa da Copa do Mundo, que ele foi criticado. Tá todo mundo sentado no chão, chorando, ele saiu pro vestiário. Isso tem que ser criticado. Que líder é esse? Que na hora que tá todo mundo ali sendo xingado, saindo no aeroporto de uma forma constrangedora, o cara vai por trás e encara, amigo. É treinador do Flamengo, como se fosse do São Paulo, do Corinthians, do Cruzeiro, do Galo, do Inter, do Grêmio, qualquer que fosse, do Vasco, tem que sair junto com o time. Se for todo mundo pelos fundos, vai todo mundo pelos fundos. Não acho que tem que ser obrigado a escutar desaforo. Agora, o time vai e o treinador vai por trás, aí é ridículo. Aí tem que ser questionado. E aí vai voltar ali atrás na Copa do Mundo, quando o Tite foi muito questionado que ele foi pro vestiário e os jogadores ficaram chorando no campo quando perderam da Croácia. E aí, é claro, adivinha com quem que a torcida do Flamengo comparou? Isso é óbvio, mas também tá dando munição. Comparou com o Jorge Jesus. Porque o Jorge Jesus, em um determinado momento, que eu não sei qual, não sei se o Mauro vai lembrar, ele para pra falar com a torcida. Ele era recém-chegado, aí os caras... Tinha sido eliminado da Copa do Brasil. Jogaram pipoca, confusão danada lá. E aí ele vai, ele fala com os torcedores, ele sai junto com o grupo dele. Cara, é ridículo. Agora o Tite assinou o atestado. Eu estou sem psicológico. O Tite agora mostrou que ele tá completamente pressionado, que ele não tá tendo força psicológica, que é o que ele sempre diz, pra encarar a situação. E o pior, ele tá abandonando o barco dele. Essa é o resumo do que você interpreta da imagem. Tá todo mundo saindo, todo mundo sendo xingado, todo mundo entrando no ônibus, no carro, onde quer que seja. E ele foi por trás. Vamos mostrar aí as imagens que estão viralizando aí agora entre a torcida do Flamengo. Eu até recebi do meu amigo que ele faz a página NF Flamengo, é Notícias Flamengo. E ele me mandou, e é claro que essa imagem agora vai rodar entre a torcida do Flamengo e vai fazer o Tite ser ainda mais pressionado. Então a gente vai mostrar a do Jorge Jesus e em seguida a do Tite saindo hoje pelos fundos do aeroporto. Por quê? Sabe por quê? Sabe por quê, Jesus? Não, Jesus, sabe por quê? A gente tá esses anos todo calado, respeitando, de lado a lado com o time, e eles não correspondem. Eles têm que corresponder com a gente. Essa inversão, eles não vão... Não, ninguém tá aqui pra intimidar, a gente tá aqui pra cobrar. Sabe por quê? Pelo contrário. A gente também tem família, a gente também tem filho, tem gente que tá na vida por isso aqui, torcedor. Olha aí, ó. Olha aí. Isso, pra mim, não sei vocês, pra mim é uma vergonha. Ou sai todo mundo pelos fundos, não quero escutar desaforo. Já acho errado. Porque tá ganhando pra isso também. É uma função que você tem que ter pressão. Você treina no Flamengo, você joga no Flamengo, como se treinasse e jogasse no Corinthians, no São Paulo, no Palmeiras, no Vasco, no Inter, no Grêmio, no Cruzeiro. Você tem que ter pressão, irmão. Pra mim, é isso. Você não tem que ser só ovacionado por torcedor. Agora, se fosse todo mundo pelos fundos, valeu. Já ia achar errado, mas tá perdoado. Agora, saem os jogadores. E o Tite sai pelos lados. Tem a notícia, eu não quero afirmar ainda, que o Marcos Braz estava junto com o Tite. Não sei se o Mauro sabe. Não, estou tentando descobrir aqui agora se foi opção dele, se foi alguma recomendação da segurança, o que foi, né? Tem essa... Para dar a informação correta. Eu tô aqui vendo. Mas aí, Mauro, eu falaria, tá bom, você pode ser contra a segurança, mas aí sou eu.
Aí é o meu grupo. Tudo bem, não. Né? Ele podia ter essa posição. Eu tô buscando a informação. Sim, claro. Não, óbvio. Mas eu acho que mesmo se o segurança tivesse falado, então tira todo mundo pelo lado. Se o meu grupo vai, eu vou junto. Eu penso assim, como ele foi questionado na seleção brasileira. Que ele desceu antes e ficou todo mundo chorando no campo. Assim, eu acho que tinha que sair todo mundo por trás. Aí sim. Acho que aquela conversa com o Jorge Jesus, aquilo é constrangedor, aquilo é ridículo. Não tem que ficar... Não é um aeroporto, não é arquibancada, carnaval, não é nada disso. É aeroporto, ali é lugar para as pessoas embarcarem e desembarcarem, não é lugar pra ficar... Torcedor tem o direito de ir no estádio aplaudir e vaiar, não tem que ir lá dar bronca, meter dedo na cara, até porque ele não tem a paixão, ok? Você põe na arquibancada, ele não tem conhecimento para falar com o Jorge Jesus, pô. Ou com o Tite, vai falar. É a mesma coisa que um cara chegar e... Olha, eu acho que você apresenta o programa tudo errado, viu? O cara não tem conhecimento pra isso. Se ele quiser falar no chat, às vezes eu escuto. Mas às vezes eu escuto. E aí eu falo, valeu, vai fazer melhor. Sim, mas se ele quiser falar no chat, fala, fora do... Mas é que eu acho que se você tem uma função pública, eu não recomendo agressão. Mas eu sou um, e aí eu discordo de você, o Mauro também, eu vi que concorda com você. Se é comigo, eu vou pro pau. Não pra porrada. Eu vou conversar. Eu vou sair por trás. Eu não. Eu vou. É o meu jeito. Eu vou sair por trás. Eu vou ficar ouvindo essas malas, não. É o meu jeito. Eu vou pelo trás. Mas o que eu digo, Bruno, é o seguinte, você vê a personalidade do treinador aí. Eu tô falando, se o Tite sai com o grupo, ok. Agora, o grupo sai e ele vai pelo lado, pra mim mostra que ele tá abandonando o barco. Tipo assim, eu não quero ser xingado. Vocês podem, eu não tenho mais saco pra isso. A gente vai pra um break na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube, porque eu acho que é uma função pública, como a minha aqui. É óbvio que tem gente que me xinga. É óbvio, e é o que eu digo. Se tem gente que me xinga, eu sei que o programa tá bem. Porque você tem que despertar emoção, gente. Se o cara ficar vendo o programa, na minha opinião, tá? É minha opinião. Assim, quase dormindo, pra mim o programa tá mal. Se o cara tá me xingando, se o cara tá me elogiando, se o cara tá vibrando, eu acho que tá bem. Eu acho que televisão você tem que mexer com a emoção do cara. Eu sei de uma coisa, nesse rolo todo aí, eu concordo com o Bruno. O torcedor, se ele quiser protestar, ele pode levar uma faixa, ele pode gritar, fazer o que ele quiser. Um local público, ele pode se manifestar. Agora, essa coisa de ter que conversar, intimidar, dedo na cara, aquela situação que o Vasco permitiu que o Zé Ricardo... Aquilo foi bizarro. Então, o de hoje não, né, Mauro, do Flamengo? Não foi porque tinha segurança. Se deixar, os caras não vão meter dedo na cara do jogador? Eu acho que o de hoje não, era mais xingamento. Será Pelo que eu vi, era mais xingamento. Tudo é oportunidade, né? Mas você não sabe até que ponto vai. Se não tiver segurança... O do Vasco foi ameaçado de porrada. Ele estava exposto sozinho, o Zé Ricardo, pô. Não tinha ninguém para protegê-lo ali, pô. O clube tem que dar proteção para os caras. O clube tem que dar proteção. Esse negócio não existe. Negócio de torcedor ir lá para... Acho o seguinte, qualquer cidadão no ambiente democrático pode protestar. O cara quiser chegar aqui na Avenida Paulista, levar um cartaz e protestar contra o aumento da passagem de ônibus, ele pode fazer o que ele quiser, desde que tenha um limite. Lembra aquela cena dos jogadores do Flamengo chegando lá no Ninho? Né, e os caras esperando na porta. Nos carros, né? Você viu que desceu, não sei, o Arrascaeta, que tava com o moral, o Gabigol, o cara tem que descer. Os outros, nossa. Não existe, acho que isso é o fim da picada. Isso tem que acabar. Isso não tem cabimento. Não jogou mais por causa daquilo. Assim, o Tite, ele tem que mostrar serviço dentro de campo. No próximo jogo, fazer o time jogar, correr. Né, e nos próximos. Esse negócio da prensa aeroporto também, eu acho que não leva para lugar nenhum, não. E essa cobrança tem que ser feita pelo dirigente. Sim. Não é o jogador, é o patrão dos caras. Né, é o presidente que tem que ir lá hoje, reunir os caras, falar assim, eu tô pagando. O salário tá atrasado? Se tiver, ele não vai ficar quietinho. Mas o brabo é isso que você falou, o Tite tem que fazer os caras correrem. O Tite não corre pelos caras. Nesse aspecto, eu não culpo o Tite. Mas ele é o chefe dos caras, ele que escala. Mas ou você corre ou... O que o Jorge Jesus viralizou lá no começo? Que ele praticamente pegava o Arão pelo pescoço para puxar. Não vai correr, sai. Rafinha, eu já vi Rafinha com a experiência que ele tinha, o Jorge Jesus centroavante gritar com o centroavante, próximo cruzamento que você não antecipar, você sai. O cara começou a antecipar. Gritar, não vai correr, vou mudar agora, 10 do primeiro tempo. Já vou alterar. Eu lembro o Jesus... que depois todo mundo, o elenco todo adora, no começo faltava ele entrar em campo para pegar o cara. De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube. Mauro, você traz a informação, né, que o Flamengo e o Fluminense venceram a licitação do Maracanã. Isso inviabiliza o Flamengo de ter seu estádio ou não tem nada a ver? Não, pelo menos pelo que eles falam, né? Uma coisa, outra coisa é outra coisa. A ideia é construir um estádio independentemente do Maracanã, até porque eles têm que ter um estádio para jogar até o estádio ficar pronto, leva 5, 6 anos pelo menos. Então, o Vasco vai entrar na justiça, não aceita, o Vasco é a SAF do Vasco, né? É um projeto junto com a W Torre, né? E então, a priori, aí Vasco, Flamengo e Fluminense venceram. E ontem o site Mundo Rubro Negro fez uma matéria, deixa eu até achar aqui, que é interessante, que mostra que nessa divisão o Flamengo vai ter, acho que 65%
do estádio. Deixa eu achar aqui. O Flamengo, documento de inscrição e licitação revela que o Flamengo terá 65% da empresa que será formada com o Fluminense para gerir o Maracanã. Então o Flamengo tem 65% e o Fluminense 35%. Como isso se processa em termos aí de custos, lucros, de despesas, né, prejuízo, etc., eu ainda não entendi, mas vai acabar ficando mais claro em algum momento. E essa notícia, ela já era esperada e ela não vai ofuscar a crise do futebol. Não adianta o Landim chegar agora, abrir uma champanhe lá, sacudir com o Marcos Braz e com seus pares, falando que o Maracanã é nosso. Não adianta, não vai convencer, porque já sabia que isso ia acontecer, todo mundo sabia que a dupla Fla-Flu deveria ganhar a concessão, e não adianta falar amanhã, comprei o terreno. Pegamos, maneiro, mas e o time? Né? São coisas diferentes. Eu acho que essa agenda positiva que eventualmente tentem vender não vai colar. Não vai colar. Mas acho que o torcedor, o tempo que ele vai até lá para ficar metendo o dedo na cara do jogador, ele deveria cobrar dos dirigentes. Cobrar mais e mais dos dirigentes. E cobra, né, Mauro? O Landim já foi muito xingado, o Marcos Mas só xingar não adianta, cobrar mais. Cobra mais. O que você acha que o torcedor pode fazer? Porque o Landim mesmo falou, ninguém tira o Marcos Braz. Eu não consigo entender essa declaração. Para na porta da Gávea, o cara é incompetente, leva um cartaz, ninguém tira. faz a manifestação em volta da sede do Flamengo, pacífica. Cerca a sede do Flamengo, faz um abraço à sede. Tem 1000 maneiras de você se manifestar. Cria algum fato que chame a atenção da mídia. Entendeu? Que chame a atenção da mídia. Pacificamente, se você faz uma manifestação pacífica, gente, a opinião pública fica do teu lado. Se você vai meter dedo na cara de alguém, a opinião pública fica contra você, porque ninguém vai ficar do lado da violência, só uma pessoa que seja adepta da porradaria. É isso. Então, uma manifestação pacífica, o Landim não fica no CT, o Landim fica na Gávea. Por que não vão lá vários torcedores e fazem um abraço ao Flamengo, ali, um protesto? Faz um protesto. E leva faixa e tudo. Isso vai estar na mídia, vai estar na TV Globo, vai estar na TV Bandeirantes, vai estar aqui na Jovem Pan, vai estar em tudo quanto é lugar. Vai ter em todos os sites. Não tem como você fechar os olhos para isso. Nossa, olha só, a torcida foi lá se manifestar contra o presidente. Na Espanha, os caras pegam o lenço branco, né? Sabe? Sei lá, tem 1000 maneiras. Não adianta chegar lá e falar, Landinho, vai tomar caju. Ele fala, tá bom, não gosto de caju. Então vai. Pra mim, a declaração mais absurda do Landim foi aquela, né, Mauro? Não adianta. Porque você não pode dar segurança pro dirigente assim. O Marcos Braz vai comigo até o fim. Ou seja, o Marcos Braz sabe que ele pode errar o quanto ele quiser. Sim. Ele pode agredir torcedor. Ele pode... Que ele deu uma versão e foi provado que foi totalmente outra. Ele pode contratar errado. Ele pode pagar multa rescisória. Ele pode ficar aí... covardemente, sem se pronunciar quando perde, porque ele sabe que ele não vai cair. Então é muito cômodo pro Marcos Braz, que é a mesma coisa do Vampeta, ele é incaível aqui na Jovem Pan. Mas não foi o dono que falou isso pra ele. Sou eu que tô te dizendo. Acho que ele tá perto de ir, quer me levar junto. Sou eu que tô te dizendo. Você imagina o impacto, se o Landim não vai sair, claro, mas se ele chega amanhã e fala, ele não quer tirar o Marcos Braz, tá bom, Marcos Braz, você agora vai ser a rainha da Inglaterra do futebol, tá? Eu estou contratando aqui o fulano de tal para ser o novo diretor executivo de futebol. E ele que vai decidir tudo. O Bruno Espino vai ficar? Mas vai responder esse cara. Quem é esse cara? Vai buscar um cara lá fora, traz alguém. Mas aí tem que tirar o Bruno Espino, né? Que é o mesmo cargo. Sei lá, ele é um cara mais de negócios, mais de contratação. Não estou falando de um diretor técnico, não um diretor executivo, um diretor técnico. O rei da cocada preta. Entendeu? O cara que vai chegar lá mandando soltar, mandando prender, capaz de demitir o Espino ou qualquer um. Tem algum no Brasil, Mauro? Traz de fora. Alguém que saiba perguntar pro Tite por que... Exatamente. Questionar o Tite, eu ouvi o jogo, isso aqui não funcionou. Por quê? Eles não têm a menor capacidade. A gente não falou agora do Leonardo. É o jogador, vou falar com o jogador. Eu não gosto de ficar falando, parece que está fazendo um lobby por alguém. Como eu citei aqui antes o Leonardo, um exemplo. O cara joga uma cartada pesada, cara. Sabe? Pra arrebentar, mas aí vai pensar na política. No Brasil você não vê ninguém, né, Mauro? Eu não vejo, não sei. Não vejo, então traz de fora. Já deveria ter pensado nesse nome. Ele precisa ter um vice de futebol, senão ele tem que acumular a vice-presidência. O Marcos Braz é um cargo estatutário. E se ele quiser, ele deixa o Marcos Braz, vazia o Marcos Braz. Agora quem manda aqui é o fulano de tal. Se ele faz isso, cara, pode ser um desastre. Mas já tá um desastre. Profissionaliza essa bagunça, cara. Sabe, bota alguém que possa chegar para o jogador, ver que o jogador tá mal e ter uma conversa também com o jogador. Desculpa, o Vampeta falou. E, cara, por que é isso? Por que esse comportamento? O que está acontecendo? Alguém que possa conversar com alguns jogadores com mais liderança do elenco, com mais experiência, e entender o que você sente dentro do campo. O que o Davi Luiz vê, por exemplo? É um cara rodado, experiente, passou por várias situações. Do banco de reserva do Flamengo. O que ele vê? O que pensa o Davi Luiz? De fora e de dentro do campo.
Será que não tem alguma coisa interessante que ele possa falar? Alguém que possa desmontar panelas. A vivência que o cara teve aí. Chamar o cara num canto lá numa sala e falar, ô Davi, o que você está vendo aqui? Abre o jogo, entre nós aqui, o que está acontecendo? Olha, eu acho isso. Sabe, um cara desse pode ajudar. Talvez possa ajudar mais falando do que dentro do campo. Já veterano. Eles extraem isso do jogador. Quem é que vai fazer isso? É isso que eu estou dizendo. Então, se o Landim quiser realmente mudar, traz alguém. Não quer tirar o Braz? Ô, Braz, agora quem manda aqui é o fulano. Um nome que seria interessante, mas que não pode ser, porque já é muito amiguinho desses jogadores, é o Felipe Luiz, né? Não. Aí, mas não pode, mas ele é um cara bom para um futuro, né? Aliás, ele para ser técnico, né? Ele se prepara para ser técnico. Tem gente que acha que ele deveria assumir agora no lugar do Tite. Eu acho uma precipitação, e se eu fosse ele, jamais aceitaria, que eu acho que seria queimar uma etapa enorme e entrar numa frigideira. O Ceni fez isso no São Paulo. E foi demitido meses depois, mas 2017. Mas esse negócio de diretor técnico, um cara para discutir com o Se o Rogério tivesse trabalhado como fez o Alex, acabou não dando certo, mas enfim, sub-20, tudo seria melhor para ele. Agora foi para um clube turco. Pois é. Lá ele vai. Sim. Lá ele é Deus, né? Os caras vão... Que clube é? Não é o Fenerbahçe, é um outro clube, né? É um time menor. Então, esse time menor já tem a torcida do Fenerbahçe. Que os caras, a idolatria deles pelo Alex é um negócio. Eu vi em 2015. Estátua, né? A gente foi lá fazer a final da Champions League lá em Berlim. A colônia turca é absurdamente grande lá. E era uma coisa assim, é absurdo. O hotel, quando descobriram que ele estava lá, o hotel ficava cercado dia e noite, era uma multidão. E cantando aquelas músicas de torcida, as músicas com o nome do Alex pulando. Aí teve um dia, o Alex é do cacete, cara. A gente estava no carro, voltando do almoço. Assim, quando nós saímos voltando da gravação, a gente foi gravar. Ele, a equipe da ESPN, nós saímos. Quando nós voltamos, foi justamente quando os caras descobriram qual era o hotel que estava o Alex. Que o Alex estava lá por uma TV brasileira para comentar a final, Barcelona e Juventus, e que ele estava naquele hotel. Então, quando nós saímos, estava tudo bem. Tinha uns 2 ou 3 ali e tal, a coisa espalhou. Era um mundo de gente. Aí ele chegou ali e falou, cara, e agora? Aí o coordenador da equipe falou, não, vou ligar aqui para o gerente do hotel, ver se tem uma entrada por trás ali para você entrar. Ele falou, não, eu não posso fazer isso. Eles vão ficar decepcionados se vocês não me verem aqui. Eles sabem que eu estou nesse hotel. Tirou o relógio, tirou o celular, porque os caras agarram e tudo, né? Ele tirou o relógio com o celular, não, ele até perdeu o celular. Caiu, quebrou o celular, teve que comprar outro, foi uma coisa assim. Mas tirou o relógio, a carteira, entregou assim pro rapaz, né? Que ele estava do banco da frente. E ele sai do carro e quando ele saiu do carro, ele sumiu no meio da multidão, foi engolido assim. E os caras alucinados. Sensacional. Foi o jogo mais maneiro que eu já vi na minha vida. E assim, Fenerbahçe e Galatasaray. E a coisa mais incrível é o seguinte, a noção absurda que ele tem do como aquelas pessoas o amam e como ele tem que retribuir. Sabe? Muito legal. Foi uma das coisas mais bonitas que eu já vi em termos de relação de fãs e no caso, um ex-jogador de futebol. Então, assim, o Alex lá vai ter muito mais tranquilidade, certamente. Mas ele tentou um outro caminho. O Felipe Luiz está fazendo direitinho sub-17, amanhã ele vai para o sub-20, vai aprender. Assim, o técnico tem que tomar decisões à beira do campo. Tem que dar treinamento, tem que entender a cabeça do jogador. E ele é muito amigo desse grupo, né? Tem uma série de questões que ele, na teoria, certamente ele tem em mente muita coisa, que na prática ele vai fazer. Começando com os garotos, vai formar garotos. De repente, alguns desses meninos, se ele chegar ao profissional, vão jogar com ele. Então, deixa o Felipe Luiz quietinho, fazendo a caminhada dele. Acho que é a melhor coisa para ele. É um cara bem inteligente, pode ser um bom técnico. As pessoas já querem queimar a etapa. O Carpegiani, quando assume no Flamengo em 81, já era o auxiliar técnico. O Dino Sani era o técnico, eles têm lá um problema depois, ele assume, mas ele já estava ali no profissional e tal. E essas coisas nem sempre funcionam, né, gente? Acho cada vez mais difícil. Porque, lidar com o jogador, você sendo boleiro, sendo jogador, é uma coisa, sendo treinador é outra. Eu fui treinador do Sub-20 do Corinthians, no Grêmio Osasco, aí, mano, a vagabundagem é também da base, né? Aí eu fazia uma relação, Bruno, de 20, né? Brasileiro Sub-20, Campeonato Paulista, aí 5 jogadores do grupo falaram, professor, porque eu não quero falar o nome não vou falar o nome do atleta. Leva o João também para concentrar com nós, deixa ele ir. Eu digo, mas aqui a lista é de 20, falou que eu posso. O professor falou que é 20. Eu não entendia nada, porque os caras toda convocação falaram, bota ele, deixa ele vir para a concentração, um atleta nosso, né? Sim. Aí eu falei assim, mas só pode 20. Aí eu peguei os 5 malandros que toda vez que sai a relação, vem em mim, porque vocês querem que eu convoque tal jogador? Professor, a namorada dele é bonita pra porra. Se vir, a gente corre mais. Ele é ruim, mas a namorada é linda. E as irmãs, tudo bonita. Vai vir todo mundo pro jogo. Eu digo, então, parece que é só pro jogo. Lá embaixo tem uma vagabundagem na base que eu ficava olhando assim, mas rapaz, é um malandro de bola. Os caras, porra, convoca o cara, pô. Bota o cara na relação pra concentrar. Digo, mas vamos lá, vocês, antes da gente entrar no Corinthians, vocês acham que tem um nome? O Mauro falou que tem que ser do exterior.
Tem algum do exterior que seja muito famoso e que poderia ser o cara? Ou tem que ser um ex-jogador? É porque é difícil, né? A gente não tem um cara que você veja com moral pra chegar no Flamengo e falar, ó, agora sou eu e Tite. Agora é pau a pau eu e ele. Primeiro que o Marcos Braz é vaidoso. Não aceitaria. Segundo que o Marcos Braz é colado com o Landim. Mas eu entendo o Mauro. Tem que ter alguém. Agora... Você não viu, não, rapaz, aqui no Brasil... Tá bom, mas tem alguém? Aqui no Brasil tem coisa... O Tite não escolheu o Edu Gaspar para ser o diretor, onde o Edu Gaspar é ele que tem que escolher, ele que tem que ter autonomia, foi tudo ao contrário. Lembra na seleção? Foi. E você vê, agora, um exemplo que todo mundo achou que seria um sucesso. O Muricy, pô. O Muricy, muita gente... Quantas pessoas já falaram que os treinadores não escutavam ele? Que não tinha tanta influência ali no futebol. E o Muricy no São Paulo, qualquer um falaria, cara, esse cara vai ter moral ali pra... E ele mesmo falou, né, Bruno, já em entrevistas, que ele não interferia tanto, principalmente com o Rogério Ceni. Pelo que se sabe, ele não se coloca assim. Que aí não é necessariamente cobrar, é debater com o cara, ó, não tá rolando o time, e um cara com conhecimento. Sim, com todo respeito aos diretores estatutários, estão lá, tá o Marcos Braz, tem o Belmonte no São Paulo, o Rubão tava no Corinthians até outro dia... E esses caras não têm um conhecimento técnico para debater com o treinador. E eu tô falando aqui, eu também não. Eu não sou treinador, eu sou jornalista. Eu também não ia chegar, vai lá você falar com o dia. Eu não tenho capacidade para isso. Mas aí eu discordo. Capaz. Você tem um pouco. É sério, você vê tudo que é jogo, pô. Eu não tenho. Mas eu não tenho. Eu vejo alguns jogos, eu brinco e tal. Agora, eu não vejo... Tite. É óbvio que o Tite sabe mais que, mas tem que colocar um cara que... Tá bom, mas você é um cara que você vê tudo que é jogo. Você tem um pouco do entendimento ali do futebol. Claro, eu acho, uma coisa eu acho. Eu acho que você, Mauro, que vem tudo que é jogo, Piperno, vocês podem debater mais de tática, inclusive, do que eu. Agora, não sei se vocês discordam. Pra mim, quem jogou entende um pouco a mais de quem assiste e estuda. Porque o cara jogou. Ele viveu aquela situação ali, ele sabe. Tem um monte que viveu e não sabe porra nenhuma. Eu sei, mas eu digo o cara... Só jogou mesmo. Não, mas você concorda que o cara que jogou... Ele pode conhecer coisas do futebol que quem não jogou não pode? O cara que jogou e estudou, ele tem uma experiência que eu mas não tem tenho. cara que jogou e tenta ser treinador, não dá. Não, mas aí de tática, ele quando jogava não entendia nada de tática, né? Às vezes não precisava. Hoje todo mundo tem jogador entender alguma coisa. Que era assim, o treinador falou, corre ali e faz isso aqui, né? Ele nem sabe por que ele tá fazendo, mas ele obedeceu. Ele é burro, bota só pra correr. Isso aí. Vou falar aqui, Bruno, não tem um mês. Eu fui com o Márcia do Corinthians jogar. O Márcia do Corinthians, um domingo de manhã. Inaugurar um campus. Porque os campos de São Paulo hoje tá tudo virando. Os campos de barro tá tudo virando sintético, né? Aqui em São Paulo, né? Aí o Márcia do Corinthians e tal. Aí, um ou dois reclamou do tamanho do vestiário, numa comunidade. Na Zona Leste, Zé. Vestiário, campo para o pessoal ali da comunidade. Aí teve 2, 3, eu tô aqui mudando material. Teve 2, 3, uma galera da porra. Pô, olha o tamanho desse vestiário aqui. Eu digo, irmão, aí eu escutei. Cara mais velho, eu falei, deixa eu falar agora pra vocês, ó. A gente veio aqui inaugurar o campo pra comunidade. Estamos aqui, daqui a pouco a gente vai pra casa, tá com nossas famílias. Ou vocês queriam estar com R$1 bilhão na situação que tá o Robinho ou o Daniel Alves? Você tem que ter o discernimento de onde você tá. A mesma coisa, o time do Flamengo aí, o time casa, tudo. Os caras falam que sente muita falta do Felipe Luiz, que ele enxergava essas coisas todas. Mas falou, o Davi Luiz viveu um monte de coisa na Europa. Por isso que outro dia eu cheguei aqui, primeira convocação do Fernando Diniz. Porra, os atletas tudo aqui. Caralho, eu nunca vi nada igual. Você lembra que eu falei, Bruno? Eu digo, esses caras são ágeis, mano. Era uma coisa desproporcional. É uma coisa desproporcional. Tá querendo aqui levar o treinador numa conversa fiada. Pô, jogadores internacionais... Jogaram com o Guardiola. Você lembra que eu falei aqui? Eu lembro. Eu nunca vi nada igual. Pô, eu digo, não, isso aí é conversa fiada, pô. Olha lá, não durou muito. Quer falar que você tirou o óculos e olhou pra mim? Não, tô aqui admirando esse seu negócio do pescoço aí que você tira, coloca toda hora. Até quando vai usar esse negócio? Mais 2 meses e meio. Caramba. Mas você sabe, irmão, você sabe que dá pra ele fazer sem isso aí? Que ele fala, não, é porque eu falo muito alto. Aí o Coquinho, tem um microfone, abaixo você gritar, não precisa. Precisa gritar que tem. Não, mas nem posso, porque eu fico virando. É que aí você uma quer hora eu vou movimentar. esquecer. Não, uma hora tu vai esquecer.
Mas essa figura do dirigente com capacidade de chegar no treinador e apontar erros, sei lá, não é fácil de encontrar, não. Porque geralmente a solução dos clubes é contratar um treinador que resolva todos os problemas ali, com jogador, no campo. Dirigente nenhum tem capacidade, ou pelo menos a maioria, pode ser que haja alguma exceção, né, que tenha capacidade de conversar com o jogador sobre tática e de jogador e com o treinador sobre isso. É esse diretor. Quem é o diretor técnico do Palmeiras? É o Abel. Bom, na Europa é comum, você dá o budget pro treinador, ele contrata, ele faz tudo, ele comanda. Tem um monte de gente lá, mas ninguém nem discute com o cara. Assim, eles tentam fazer isso aqui e aí fica trocando de treinador em cima de resultados, sem avaliar qual é a capacidade efetiva do cara de gerenciar toda a questão. Ganhou o Paulo português lá que treinou o Flamengo. Paulo Souza. Muda tudo, mas tem que ganhar. Muda tudo, mas se perder 3 jogos, tá fora. Tá na rua. É assim.